Olá a todos, gostaria de convidar a todos, amigos e irmãos, para o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Primeiramente, gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, estaremos estudando a lição 12 dessa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Ela tem como título A Advertência contra os Falsos Mestres. Ela está baseada na segunda carta de Pedro e está também no capítulo 2, dessa carta. E ela vem trazendo várias recomendações sobre como combater as heresias e os falsos mestres dentro da igreja. O objetivo é combater os falsos mestres com o ensino da palavra de Deus. Nada melhor do que nós estarmos aperfeiçoando dentro da palavra de Deus. Vamos orar, vou agradecer por esse estudo. E diferentemente daqui por diante, nós não vamos dividir o estudo, como nós vinha falando, primeiro tópico, segundo tópico, mas dentro do ensinamento aqui a gente já vai falar para tomar espaço, tomar tempo aqui e não se perder muito tempo com esse. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quando nós mais uma vez entramos na Tua presença, ó Deus, já agradecido pelas obras maravilhosas, assim o Senhor está sempre nos guardando, nos livrando, sempre operando nas nossas vidas. Abençoa aqueles que vão ouvir esse vídeo e esse estudo também, ó Deus, que possa ser de relevância para suas vidas espirituais e que possamos aprender uns com os outros o ensinamento da Tua palavra, para assim que, quando vier pedir a razão da nossa fé, nós sempre estejamos preparados. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Bem, irmãos, nesse 12º estudo, o apóstolo Pedro, que é o autor dessa carta, ele vem falando assim: em oposição aos ensinos declarados sobre a vida autêntica do apóstolo Pedro, fundamentado e comprovado pelas escrituras do Novo Testamento. Que o autor está dizendo que é fundamentada pelas escrituras. Por quê? Porque eles foram, como nós vimos no estudo passado, o apóstolo Pedro ele fala sobre que ele foi testemunho ocular, tiveram presente na vida de Jesus. Então ela tem base bíblica, nas escrituras. A sua experiência pessoal com o Senhor Jesus e a autoridade da palavra proclamada como fruto da revelação do próprio Deus na ação do Espírito Santo. A carta traz o retrato dos falsos mestres, dos seus ensinos que estavam atuando nas igrejas. Quando a pessoa se converte, ela traz muita bagagem do mundo e às vezes ela não deixa as coisas passar lá. Aquelas pessoas que estavam sendo convertidas, e elas traziam ali dos ensinos gnósticos, daqueles ensinos dos gregos, que muitas vezes eram em filosofias, em mitos, dos panteões lá da Grécia, que eram muitas histórias que eles acreditavam e tornavam aquilo como Deus. Mas aqui o comentarista bíblico Warren Wiersbe diz que os falsos ensinamentos dentro da igreja são muito mais perigosos que a perseguição externa. Quando você vê a igreja sendo perseguida, igual tem muitos países ainda, e durante muito tempo nas cortinas de ferro, países comunistas que perseguiam os crentes, e tem ainda muitos países comunistas que perseguem crente, pelo incrível que pareça, parece que nós somos os piores dos seres humanos sobre a face da terra, mas Cristo diz que os perseguirão. E ele diz assim em Atos 20, 28 a 30, Então, os falsos ensinamentos dentro da igreja são muito mais perigosos que a perseguição externa. Você destruindo uma doutrina,
você está corrompendo aquele povo e o ensinamento ele pode ser propagado muitos anos, ensinamentos falsos e desviar muitas pessoas do caminho correto. Né? O falso mestre não é aquele que ensina a palavra de Deus de forma equivocada por ignorância ou desconhecimento, mas um cristão que conhece a verdade, mas deliberadamente ensina mentiras com motivos e interesses pessoais para de alguma forma enganar os seus seguidores e levar a satisfazer os seus próprios desejos. Então o autor está dizendo que não é aquele que conhece a Bíblia por ignorância ou porque não tem conhecimento, mas aqueles que exatamente que conhecem e manipula, né, a religião ou aquele segmento para que engane as pessoas com seus interesses próprios. E temos muitas pessoas desse estilo nesses dias atuais, né? Mas podemos combatê-lo, conhecendo a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A própria Bíblia mesmo já nos ensina. Pedro orienta a igreja a buscar o progresso espiritual para ter condição de conhecer, refutar, combater os ensinos errados dos falsos mestres. Só tem uma forma de nós combatermos esses falsos líderes, né? Nos aperfeiçoando cada dia em conhecer a Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, né? E isso só através da leitura bíblica, né? E também da comunhão que você tem com o Espírito Santo. E quando você lê a palavra, você estuda a palavra, quando você ora e você se entrega e obedece ao Senhor, você começa a ter uma comunhão plena com Deus. De uma maneira de vencer o erro, a mentira através da verdade revelada nas Escrituras. Cuidado para que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Já está dando alerta aqui, né? Que nós devemos ter cuidado com esses falsos mestres, esses ensinamentos. Para isso, devemos sempre estar examinando a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Há quem defenda que Pedro utilizou dos escritos de Judas para escrever sua carta. Outros defendem que foi ao contrário, Judas usou os ensinos de Pedro. Ainda alguns comentaristas defendem que ambos tiveram uma mesma fonte para compor a carta. É certo que ambos apresentam uma mensagem de advertência e conclama a todos a batalharem pela fé em uma guerra espiritual. Então, é a mesma proposta, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo parece que eles convergiram em um só pensamento, né? Aí que entra a operação do Espírito Santo, né? Então, o apóstolo Paulo não, Judas, né? E tanto Judas como tiveram esse mesmo pensamento, né? Essa mesma fonte, vamos dizer assim, de combater as heresias dentro da igreja. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, né? A presença dos falsos mestres. Temos falsos mestres ainda nos dias atuais? Com certeza. O apóstolo Pedro envia uma advertência aos cristãos sobre as dificuldades que teria de enfrentar, além das perseguições e sofrimento. Não bastava, irmão, a perseguição que estava sendo levantada naqueles dias, e nós vemos que Nero e outros das seitas judaicas estavam fazendo um levante, uma perseguição, grande perseguição contra os cristãos e perseguindo por várias partes. Mas mesmo assim, dentro da própria igreja ou dentro da própria comunidade cristã, pessoas infiltradas com más intenções para dividir a igreja, para trazer dissensões, invejas, porfias, tudo isso que nós conhecemos. E aqui diz, além das perseguições e sofrimento, ele diz que surgirão entre vocês falsos mestres, né? Ele está no primeiro versículo aqui do capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, né? Isso está em 2 Pedro, versículo 1, capítulo 2, versículo 1.
Em uma coerência com os ensinos de Jesus, apontando para o tempo em que os mestres estariam satisfazendo de forma ilusória as pessoas, iludindo as pessoas, né? Jesus advertiu em Mateus 24:11, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se possível, enganariam até os escolhidos. Então, nós devemos estar sempre atentos à palavra de Deus para ver se confere realmente aquilo que nós aprendemos. Diz lá em Atos dos Apóstolos que os bereanos foram muito mais excelentes do que os outros, porque eles testificavam, né, na palavra de Deus, se aquilo conferia. Nós devemos conferir a palavra de Deus a cada dia, nas nossas vidas, no nosso coração, quando lemos ela e praticamos. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, alertou os cristãos a respeito da presença de falsos pastores e mestres. Estou falando do apóstolo Paulo mesmo, que tem vezes que é Pedro, mas aqui é Paulo, né? Alertou os cristãos a respeito da presença dos falsos pastores e mestres. Em Éfeso, reunido com os líderes da igreja, ele traz uma dura advertência. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos, por isso vigie. Atos 20, 29 e 31. Então vocês veem que o apóstolo Paulo está advertindo que surgiria não lá de fora, mas dentro da igreja, pessoas para destruir a própria igreja. Lobos devoradores. E não é difícil não se espante se você vê nesses dias atuais lobos devoradores dentro da própria igreja, tentando destruir, né, com as suas heresias. Porque tantos alertas sobre a presença dos falsos mestres na dinâmica da igreja ou na vida da igreja? Por quê? Por que tanta preocupação com pessoas que ensinam coisas erradas? D.A. Carson, deve ser um pensador, né? Fala sobre o perigo dos falsos mestres para a igreja. Olha só. Por que são perigosos? Tem 3 motivos. Ele diz, os falsos profetas são perigosos por 3 razões. Primeiro, o seu método, o método que ele usa é traiçoeiro e conduz a meios vergonhosos, levando a fé a ser difamada. Quantas pessoas, né, penetram dentro da igreja para difamar a igreja, para que cause escândalo, ridiculariza a igreja, por quê? Para exatamente isso aí, né? O seu ensino o segundo ponto, o seu ensino é uma completa negação da verdade. Muitos negarão a fé, muitos negarão a história de Jesus, dentro da própria igreja, né? Terceiro ponto, seu destino é causador de destruição tanto a si mesmo quanto os seus seguidores. Então o que ele quer? Que o rebanho se dispersa, porque uma doutrina perversa pode contaminar um rebanho todo, né? O apóstolo Pedro diz que os falsos mestres surgem no meio do povo de Deus. E eles estão na rotina da igreja. Eles fazem parte da igreja como membros. Talvez uma pessoa que passa a fazer parte da igreja recentemente seja olhada, seja vista com desconfiança. Mas alguém conhecido, envolvido e até mesmo respeitado no meio da igreja tenha facilidade para cumprir o papel do falso mestre, né? Ninguém às vezes vai duvidar daquele, né, que está ali dentro ali, mas cheio de mal intenção no coração. Sobre a forma de agir, diz o texto que esses introduzirão secretamente heresia destruidora. Combatendo as doutrinas bíblicas, eles destroem uma igreja por completo, disseminando as suas heresias, os seus modos. Assim foi ao longo do tempo, a igreja foi se afastando, e hoje tem uma igreja aí conhecida por trazer tantas falsas heresias que nem mesmo pregam o verdadeiro evangelho. Ou seja, trabalha nas sombras, olha só, nos bastidores, finge ser o que não são, né? E pois age com hipocrisia. Hipocrisia é falsidade, né?
age com falsidade e apresenta os seus ensinos heréticos sempre de forma próxima à verdade, buscando enganar os que ouvem. Não é uma verdade plena, mas sim parecida. Vamos dizer assim, um Denorex, né? Aquele produto que... Mas não é o real, não é o verdadeiro. É um genérico, é um light, vamos dizer assim, um ensinamento light só para engoldar as pessoas. Segundo ponto. Então nós falamos a advertência contra os falsos mestres, a presença dos falsos mestres. Então temos muitos, né, falsos mestres aí tentando infiltrar dentro da igreja para destruir a igreja. Segundo, o ensino dos falsos mestres. O apóstolo Pedro defende que as heresias, as mentiras, ou as heresias destruidoras têm a ver com o ensino gnóstico, né? Nós vamos falar aqui dentro desse estudo o que é o gnóstico. É uma seita que atuava dentro das igrejas provocando todo tipo de divisão. Olha só, a intenção dele, dividir. Enquanto o nosso Deus junta, eles querem dividir. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar debaixo das minhas asas como uma galinha junto um pintinho, né? Dando ali a entender. Mas o objetivo de Satanás é sempre dividir, espalhar, né? E aqui ele provoca todo tipo de divisões, em que o ensino atingia diretamente a pessoa de Cristo. Quem ele queria atingir? Pedro? Não. Ele quer atingir o autor da nossa fé, Jesus Cristo. E ele diz assim, esse ensino herético, né? Atingia diretamente a pessoa de Cristo, a obra expiatória, a criação, relacionamento direto com Deus. Então está falando exatamente do processo de Cristo, né? A obra expiatória que Cristo fez. Aquele processo que foi, né, a criação, a relação diretamente com Deus. A realidade do pecado, a inexistência dele. Quer dizer, na verdade, eles descrêem na existência do ensinamento de Cristo, que Cristo veio, que Cristo existe, né? A inexistência de Cristo, a divindade de Cristo, tentando dizer que Cristo não é divino, né? Para os gnósticos, Jesus não era soberano filho de Deus, não era, né? Não crê nisso, né? Não crê que Jesus é o próprio Deus, né? Não era Senhor como afirmado nas Escrituras, totalmente contradizente com o que a Escritura diz, que Jesus é o Filho de Deus. Lá em João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória como a glória do Filho do unigênito de Deus Pai, né? Então, eles são contrários a esse ensino. Eles não afirmam o que João está falando, né? Mas, nas Escrituras, mais um Senhor como muitos outros. Jesus era apenas um homem comum com uma mente elevada. Olha só, né? Por isso Pedro afirma, chegando a negar o soberano Senhor que o resgatou, né? Jesus morreu por causa desses gnósticos. Jesus morreu por causa do ateu. Jesus morreu por todos nós. Mas mesmo assim, ele nega o resgate de Cristo. Ao contrário de obedecer a Cristo, utiliza a palavra resgate, que está relacionada na compra de escravo, para que seja servo obediente, né? Portanto, assim como Pedro, o apóstolo Paulo combateu intensamente os ensinos gnósticos, que estava presente na igreja de Corinto, Colossos e Éfeso, essas três igrejas, né? Aliás, são 3 cartas também, né? Apontando para os erros através de suas cartas, os seus ensinos heréticos, defendia a criação não sendo atribuída a Deus, né? A ênfase na libertação pelo conhecimento. Então, qual é a doutrina deles? A libertação da alma humana pelo conhecimento, né? Você vê se o homem tem essa capacidade, né, de dar a si própria a libertação através do conhecimento. Nós não conhecemos praticamente nada da vida, né? A indiferença quanto à questão da moralidade, pois julgavam que estava a um nível elevado, né? Olha só, ainda achava que era mais elevado do que a doutrina de Cristo, né? Eu acho que
acho não, tenho certeza que o cristianismo é a base de todas as coisas. Outra vertente do ensino dos gnósticos está relacionada com a questão da existência humana. Sendo o corpo feito de matéria, que é essencialmente má, isso deve ser destruído. Olha só, se nós olharmos para o homem, né, realmente o homem é todo corrompido. E eles combatiam, né, que se a matéria é má, nós devemos ser destruídos, né? Imagine, Jesus veio resgatar nós, será liberta pelo conhecimento humano. O ensino ensinava que a depravação não atingia a alma. Olha só, assim promovia. Naquela época tinha muitas pessoas que faziam culto, os cultos, né, oferendas, através do sacrifício sexual. Nós tínhamos lá as ninfas que faziam, eram as deusas, né, do sexo. E nós vemos que eles eram muito chegados a essa parte, né, da impureza, da imoralidade, de uma vida de devassidão, seduziam os instáveis, como Pedro havia advertido. Muitos surgirão nos caminhos vergonhosos desses homens, né? Aqui no versículo 2 diz: muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais era blasfemado o caminho da verdade, né? Os gnósticos distorcem a palavra de Deus com uma sutileza teológica, transformando a graça em licenciosidade pecaminosa. O autor aqui coloca licenciosidade, quer dizer, licença para pecar de forma degenerada, né? Mas não é isso não. Nós temos a liberdade na graça para obedecer a Cristo e por amor a Ele. Uma ajuda, isso era, na visão deles, uma ajuda de crescimento espiritual na destruição do corpo, unindo o comportamento pagão, tomado pelos vícios e pecados, fazendo com que as imoralidades se tornassem uma prática normal no meio da igreja. Cuidado, né? A igreja atualmente, a igreja moderna, ela muitas das vezes não observa a infiltração de heresias dentro da igreja. E muitos têm deixado de simular com esses ensinos, que muitas das vezes são os ensinos assim que de sutileza dentro da igreja, e a igreja vai se desviando, quando viram completamente mundana a igreja, né? Por não se pautar na verdade, na palavra de Deus. Nós combatemos a heresia com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque os ensinamentos bíblicos não tem erro, né? A Bíblia é inerrante. Infelizmente, os falsos mestres sempre encontram alguém no meio da igreja para enganar e submeter de forma de depravação, promiscuidade, devassidão, aceitando os falsos ensinos. Os irmãos reparam que, uns tempos atrás, as pessoas entravam no templo ali na igreja, né? Na igreja física mesmo, construídos com tijolos e, né, igreja física, mas tinha um respeito. Chegava, dobrava o seu joelho, reverenciava, não tinha aqueles comentários, mas sim ali esperando o momento da palavra, dos cânticos. Muitas coisas mudaram ao longo do tempo, e muitas coisas têm mudado, e para pior, né? Mas Cristo vai cobrar a cada um de nós essas coisas. Terceiro ponto, a condenação dos falsos mestres. O propósito pelo qual os falsos mestres ensinavam é advertido por Pedro. Recapitulando aqui, né, irmãos? Então, os gnósticos, eles negavam a divindade de Deus, eles infiltravam, trazendo divisões, eles incluía nos cultos pagãos deles a imoralidade, porque eles vieram de um lugar assim, e estavam levando essa bagagem toda para dentro da igreja. Há uma advertência para todas as igrejas de todas as épocas contra esses ensinos pagãos e heréticos. Condenação dos falsos mestres. A condenação dos falsos mestres. O propósito pelo qual os falsos mestres ensinavam é advertido por Pedro.
revelando a sua ganância. Quantos líderes são gananciosos, né? E avareza. Eles enganavam o povo e conduziam por uma vida imoral, sexualmente pervertida, visando dinheiro e lucro. Quantos líderes hoje só visam o Deus Mamon, né? O Deus do século? O Deus dinheiro tem levado muitas pessoas à perdição. Pedro utiliza uma experiência bem comum no comércio, dizer: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Está no versículo 3. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Um alerta para nós, né? Para toda a liderança. Muitas pessoas são atraídas por palavras bonitas, que incentivam a vitória e tantas promessas vazias, equivocadas, por erro de interpretação bíblica e maldade, né? Pior quando não é pela maldade, não pela interpretação, né? Mas o autor está trazendo isso aqui, né? Que às vezes só quer vitória, vitória. Não, o evangelho não é só vitória. O evangelho é lutas e também paciência, né? Na vossa paciência terão a vitória. Isso está em Apocalipse, né? Temos que ser pacientes nas lutas, nas provações. Nós somos provados aí. O verdadeiro crente se mostra quando há bastante dificuldade. Uma vida fácil. Esse líder religioso quer o dinheiro. Olha só o que eles estão querendo. E ao mesmo tempo manter cada um sem o conhecimento da verdade. O pior é que, né? Se for só o dinheiro, não. Mas não instruir dentro dessa bendita palavra que se chama Bíblia, instruir ali a pessoa no caminho que deve andar. Esse é o principal. Por um ensino envenenado. Quantas pessoas têm deturpado a palavra para a própria condenação? Ela usa essa palavra aqui, né, para a sua própria condenação, porque são distorcidas. Ele promete muito, mas cumpre pouco. No dizer de Pedro, são fontes sem água. Olha só, são fontes sem água, né? Está seco. São pessoas secas espiritualmente, que na verdade é inútil. Não tem utilidade para nada uma fonte seca, né? São nuvens regadas pelo vento, olha só. Aquelas nuvens mais bonitas, mais clarinhas, num dia ensolarado, mas não tem chuva. Para que serve? Né? Só para a gente contemplar mesmo. Bonitos para apreciar, mas sem produzir chuva necessária. Falando de liberdade, mas escravizando os seguidores, e sendo eles mesmos escravos também. Muitas pessoas falam do Evangelho, mas são escravos do Evangelho. Por quê? Porque não cumprem o que falam. Estão apenas lábios falando, né? Eles não eram salvos. Eram pessoas que ouviam a mensagem do Evangelho e passaram a fazer parte da comunidade. Mas não houve conversão, arrependimento, submissão a Cristo. Aqui está o ponto-chave desses falsos mestres. Ouviam, mas não praticavam, né? Estava ali dentro da comunidade, mas não entrava aqui e saía do outro lado sem mudança de vida, né? Aversão, arrependimento, submissão a Cristo. A parábola do semeador mostra que 3 partes da semente se perderam, à beira do caminho, entre espinhos e terreno pedregoso. O cristão autêntico é um salvo para sempre. Tem a vida eterna e nunca perecerá, né? Por quê? Porque ele caiu em boa terra e deu a 100, a 70 e por aí vai, né? A condenação dos falsos mestres é certa. Irmãos, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Hoje, muito na TV, você vai ver na TV, no YouTube, você vai ver muita gente zombando de Deus, fazendo piadinha de Deus, de Jesus, né? E essas pessoas, irmão, deveriam tomar cuidado, porque de Deus não se brinca nem se escarnece. Não brinca de ser crente. Faça a sua obra como um bom obreiro, né? A condenação dos falsos mestres é certa, assim como exemplo utilizado por Pedro na carta. Eles sofrerão a pena do pecado.
O julgamento já está marcado e a condenação virá pela determinação de Deus Pai, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Hoje Jesus é o nosso bom advogado, mas um dia Jesus será aquele juiz e olha, ele pode te condenar, hein? Né? Aliás, ele pode te condenar, não, pode condenar qualquer um de nós, né? Se nós estivermos contra o Filho de Deus, contra a própria existência de Deus. Portanto, toda desobediência e rebelião receberão justa retribuição. Essa palavra aqui, justa retribuição, não diz se o pecador for condenado por Deus, Deus está cometendo pecado. Não. Deus está sendo justo. Não. Deus já deu o livramento. Deus já deu o direcionamento que nós temos que fazer para se livrar da condenação eterna. E sabe qual é o direcionamento? É aceitar a Cristo como Salvador. Ele é o bom presente de Deus para nós. Pode parecer que estão enganando a todos sem qualquer consequência, mas a recompensa pelo erro e por conduzir pessoas ao erro será dada no grande dia do Senhor, né? Haverá esse grande dia e todos prestarão conta. Já indo para a conclusão do estudo, né, irmãos? Diz assim o autor: infelizmente a falsa doutrina será mais popular que o caminho da verdade. É verdade. O comentarista Varre Wisserber diz: pessoa escolhe seguir falsos mestres porque exaltam a si mesmo. É verdade. Em vez de a Cristo. E muitas amam adorar pessoas populares de sucesso. Quantas pessoas estão seguindo pessoas que às vezes não tem exemplo nenhum, não tem condição moral nenhuma para passar, e está lá ele seguindo aquela pessoa, né? Ao invés de seguir a Cristo, que foi o nosso exemplo maior. Além disso, o caminho falso facilita viver em pecado e, ao mesmo tempo, o fingir de ter uma vida religiosa. Problemática essa situação, né? Pessoas que seguem a outras pessoas. Devemos seguir só um, que é Jesus Cristo. Concluindo, irmão. Cuidado com os falsos mestres e os falsos ensinos. Busca o conhecimento através da leitura, do estudo, da meditação na palavra de Deus. Então devemos buscar o ensino verdadeiro na leitura, no estudo, na meditação da palavra de Deus, para que não sejamos levados nos ventos de doutrina, né? Glória a Deus, né? Irmãos, nós só temos uma solução: a obediência. A obediência é a melhor coisa que nós possamos dar de presente a Deus. Desde o início, Deus só pediu uma coisa ao ser humano, e ele não foi ainda capaz de dar, que é a obediência. Desde o início, desde o jardim do Éden. Que nós, através desse Deus, assim como Cristo foi obediente até a morte de cruz. Quero agradecer aqui a todos e espero estar com os irmãos até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vamos orar uma curta oração. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agradeço a Ti esse estudo, esse ensinamento através desse vídeo, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que ouvirão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Até os próximos estudos, se assim nosso Deus permitir. Amém.